manejando o café robusta Mobilon, com ênfase no melhor benefício-custo e resultados da imigração para novas fronteiras agrícolas de altitude. Ele é consultor e produtor de café robusta Coffee Agrícola Limitada, Cofia Agrícola Limitada, que é o palestrante engenheiro agrônomo Rogério Chiapai. Seja bem-vindo mais uma vez. Chiapai. Gente, boa tarde, né? Meu nome é Rogério Chiapai, eu sou agrônomo, esse é o café que eu estou com muito orgulho, né? Eu formei em 80, em 2002 comecei a trabalhar com robusta, né? Naquela época. Eu comecei a planejar em 2002. Né? Falar com uma plateia de arábica, né? Não é fácil. Eu falar de professor, né? Falar de robusta é contracenar, né? Aroma com corpo. O nosso café é corpo. E o que eu quero mostrar hoje é um pouco daquilo que a gente fez. Eu tenho que agradecer isso ao João Pérez Roberto que está aqui e ao Juca, né, que estão aqui na frente, porque eles que tornaram essa ideia viável, plausível e econômica. A fazenda está a 950, 1.100 metros, 1.150, e esse experimento está montado a 950 metros, 1.000, parte dele a 1.000, e essa é uma fazenda de robusta lá em Marilândia, né? É uma fazenda de topografia alta, de topografia acidentada, né? E eles têm 600 hectares. E o mais importante disso aqui é que essa fazenda é toda o manejo sanitário que é feito com drone. Eu estava discutindo a questão do drone aí, disse que não funciona, se sorvete, que o drone é seu, e a gente tem protocolo para esse manejo. Aqui é para mostrar que o Espírito Santo sofre teste sísmico o ano todo. A não ser essa região aqui, que é a região do César, aqui, ó, Paraguaia, é uma região onde o Guarapari está aqui, são montanhas, sopram, e aqui geram chuvas, chama chuvas orográficas. Cadê o César? Está aí? Cezinha está aí, né? César está por aqui, então aqui você tem balanço positivo de água, né, César? Guarapari aqui embaixo, montanha, chuva. Então o Espírito Santo não planta café robusta sem irrigar, ou sem fazer uma molhação, nem o pé. E ontem eu falei sobre o que o governo fez esse ano após a nossa seca de 2019, 16, 17, 18, 19. Esse ano ele lançou um programa de financiamento de 3 de carência e 10 para pagar, com juros de 3 a 6, porque a nossa agricultura é sustentável, o canefra, se tiver irrigação, senão não tem café. E é só para falar sobre o clima. Isso é tudo que nós falamos, é isso aqui, ó. Fora a flor que caiu, fora a flor que não deu pegamento, vocês estão vendo aí, ó, safra 24 e 23. Então isso reflete toda a nossa cafeicultura, todos os nossos déficits, nossas temperaturas elevadas, acentuadas, é isso aí. No ano passado um desastre, 30%, 40%, peneira abaixo de 7, 6, 11, 10, 8, 7. Então foi um caos, né? E aí, o que eu quero falar para vocês é que o mundo está desse jeito. Essa lâmina eu atualizei ela, ó. Eu estava projetando, isso é real, que em 2020 ia ser 50-50. Consumo mundial, nesse período, foi 171, total, 97 foi do Arábica e robusta, 74,5 bilhões, ou seja, 43%. Quem vai definir isso, se vai ser 50 ou 60, é isso aqui, ó. Existe limite para robusta ou cafés ruins? Milhões, milhões, aqui são milhões, aqui está errado, pô. É milhões, está errado, era menino digitar. Então, gente, o que ocorre isso? E aí, Moisés, o que você acha? Aquela conta aqui, daqui uns 20 anos, como é que fica essa relação? 60-40.
Então essa é a realidade, não tem choro. 60 robustos. Nós estamos projetando isso aqui, ó. Já estamos chegando a 50, hein? E isso é sem volta, porque o mercado quer isso. Quem quer isso é o mercado, não sou falso. Vamos lá? Então esse aqui é os dados climáticos da fazenda, né? Fazenda, a temperatura máxima é de mínima, ela está a 1.050, 1.150 metros. Vocês estão vendo aqui, nós plantamos esse café em maio de 21. Maio, junho de 21. Vocês estão vendo aqui a temperatura média, máxima e mínima. Chegou a ter 7,7 graus no mês de junho, julho. Aqui é mês 21, 22. Aqui você tem ó, 22, 23, 24. Lá esfria bastante também. Mas é solo, lá está solo vermelho. CTC de 13, 14, 15. Um solo fantástico. Isso é um achado lá do pai do Juca aqui, né, Juca? Então vocês estão vendo aqui temperaturas máximas, evapotranspiração. Tá vendo? É PP0, tá vendo? É altíssimo. Chegou a tem mês que deu 7,5 que tem mês de evapotranspiração. Então, gente, café robusta precisa de água. E o interessante é que estava esse dia que estava muito frio, 7 graus, eu fui lá olhar na estação, evapotranspirou muito, porque é seco. E tem que ter água. O sistema articulado robusto é no mínimo 5 vezes maior do que o arábica. O professor acabou de falar ali. O que você diz, professor? Que a condutância não, a condutividade hidráulica é maior. E é isso. Por isso que a planta transpira mais e produz mais. E aí, de novo aqui eu mostrando a parte de evapo, dos períodos, né? 6,7, 6,1, tem que irrigar. Nós começamos com essa área, agora a área que nós estamos com 30 e tem projeto agora para 150 hectares. Uma área com pivô e as calcinhas que vão ser com gotejamento nessa fazenda. Mas a fazenda tem 300 e quantos hectares? 320 hoje de arado. E aí vai ter só de... acho que você vai ficar com uns 200 de robusto. Enfim, aqui eu vou depois explicar para vocês que a nossa reprodução não é sexuada, não é semente. Se eu coletar uma semente de robusta, cada semente é um indivíduo, é um genótipo. Então eu vou fazer uma multiplicação assexuada, é via estaca. E aí eu levei por 56 clones, já levei mais 40 clones. Esse foi o nível de produção da primeira safra, por planta, no espaçamento 3,5 por 50, condição com 2 haces. Aí foi o primeiro ano, o segundo ano. Esse ano deve aumentar a produção. E esse ano eu nem coletei. As plantas de 1 litro, de 5, 6, não coletei porque não são viáveis. Eu só coletei e coloquei na tabela as plantas acima de 7 litros. Então vocês estão vendo aí, ó, foi até 14, nós achamos uma planta com 29 litros. E aí os clones que vão aparecendo novos, eu vou colocando o nome. Esse aqui é o Feio, é um funcionário dele lá, ó. A gente faz muito híbrido, deu 16,6. E esse aqui é o Fama, deu 29 litros, a segunda safra. Com 5.700 plantas por hectare. Então isso mostra o potencial de produção. E esse ano vai, possivelmente esse ano, vocês vão ver essa planta aqui da safra 24, vai ser maior. Aí vocês veem. Qual a diferença de robusto? Exatamente o que o professor falou. Aqui embaixo, os cafés ficam mais pesados, o metabolismo é melhor, a temperatura maior, média maior. Lá as temperaturas médias são menores, ficam mais leves. Ou seja, lá vai precisar de 360, 350 litros para fazer uma saca. Aqui embaixo é 330, 320 litros aqui embaixo. Então é aquilo que você explicou, o metabolismo cai quando sai de 500 para 1.000 metros, 1.100. Então, mesmo assim, com rendimento baixo, é muito café que se produz, que nós produzimos. Vamos lá? Aí, como o clone não é, eu preciso de ser diferente, eu preciso de um fenômeno que chama, além de ter clone médios, precoces, tardios, ele é diploide. Ele é igual ao homem e mulher, ele carrega 22 cromossomos. O arábica carrega 44. Precisa de fecundação em fenótipos diferentes. E aí você tem outro fenômeno que é
Florada, sincronizar a florada, precisa sincronizar. E eu começo a separar as plantas que não sincronizaram, ela tem que sair do sistema. Ela pode ser produtiva, mas ela tem que sair. Porque senão ela não ajuda o sistema, o processo de fecundação ele não ocorre. Fica banguelo dentro do sistema, a flor não sincroniza. E aí agora, com colheita mecânica, eu não tem problema. Hoje a gente não tem 8 clones para colocar no setor só com precoce. Eu não tenho 8, que é o mínimo para plantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Aí eu vou repetindo. Aí eu coloco os clones de maior eficiência de produção e com colheita mecânica, o precoce madurou, eu vou lá colho. Depois eu colho o segundo, o terceiro, não tem problema. A automotriz chegou e estruturou, abaixou muito o custo de produção. Vamos lá. Aí eu dando nota para os números de plantas que tem lá, planta aberta, planta fechada, o que foi, e nota na gema floral, porque ela tem que sincronizar, senão ela sai do sistema. E aí a gente também mediu alguns rendimentos, ó, tem clone muito leve, 4,5, 4,4, 4,5, 3,9, 4,5, saca de 90, 80 litros. Então tem clones que rendem um pouco. Mas mesmo assim eles foram muito produtivos. Esse clone aqui é o da Encapé, ó. Ele está lá, é o 0,2, ó. Aqui, ó. Ele é bem pesado, ó. 3,5 sacos de 90 litros, ele gerou uma saca de 60. Só que você é suscetível a ferrugem, essa planta a gente não planta mais. Esse aqui é um produto de produtor, e lá o 143 também é do Encapé. Mas aí é Conilon. São plantas extremamente boas, né? Mas elas começou a trazer problema em função do manejo de estar junto dos robustos, os híbridos de robusto, Conilon, que eles são resistentes a ferrugem. E esses materiais de Conilon não são. Aí eu vou contar um pouquinho da história. O que é esse negócio robusto? O que é Conilon, né? Isso é uma confusão danada. O que é híbrido? Nós temos os 3 cafés comerciais do mundo. O Arábica, lá da Etiópia, Deus colocou lá em cima da Etiópia, no sul da África. E colocou um grupo do Conilon, que chama, lá na região da Costa do Marfim, lá chama Coilui. Plantas menores, pote menor, tolera mais seca, mas ele é canéfera e é diploide. E colocou na bacia do Congo o outro grupo, que é o grupo congolense, que são os robustos. Lá no banco de Zermaflarma, que eu cheguei no dia, eu fiquei um dia andando com o nosso amigo Fazioli. Fazioli, na época o governador, até que o governador, como é que chama? Esqueci o nome dele. Deixa eu levar esse material. Não, nem ele vai tirar já, então eu vou roubar semente, botar no bolso. Eu tenho o banco do Germaflava do IAC, e esse banco, o Wilson Veneziano levou, o Exaltiano levou, ele é o chefe, foi chefe da Embrapa lá de Ouro Preto, levou para lá. Fez teses, cafeína, qualidade de café, e lançaram cultivar, demoraram a lançar cultivar, e o capixaba ia lá e rosetas grandes, plantas grandes, rosetas com 50, 60, 70 frutos. E o capixaba, quando migrou para Rondônia, levou o Conilon. E aí que começou a história dos índios que apareceram lá. Entendeu? Aí os robustos cruzaram com o Conilon. O Conilon lá, o que ocorre quando o nosso Conilon saiu para Rondônia? Lá chama café de ponteiro. Quando chega em janeiro, o café lá vegeta muito, ele dá uma florada, ele floresce. Aí quando você for colher agora em julho, agosto, você tem um café verde, ele floresce em agosto. Aí estragava o café. E com essa hibridação natural, apareceram os índios e começou a aparecer, saíram do produtor. Vamos lá. Aí você tem a diferença do que é as plantas robustas de Conilon, né? E aí tem o que é canéfera, né? Canéfera é logo. Arábica é top. Carrega 44 genes no cromossomo, abre a flor já fecundada.
eu preciso de indivíduos diferentes. Se eu colocar poucos indivíduos, é igual casar primo com primo, irmão com irmão. Aqui, no sistema de produção, a roseta fica vazia, fica em termos comuns, chama banguela, né? Então eu preciso de um número de indivíduos diferentes por causa da incompatibilidade gametofítica. Ou seja, o nosso é fecundação cruzada. Bora. E aí esse pesquisador falou, que trabalha com Charrier Bernoulli, que trabalha com plantas alógenas, ele falou, ó, para ter sistema produtivo precisa ter no mínimo 8 clones. E a gente segue essa regra. No mínimo, dentro do sistema, 8 clones. Para ver fecundação, para não ver lesão genética. E esse é o fenômeno da incompatibilidade. Precisa ter genes diferentes, de graus de parentesco diferentes para fecundar. Então esse é o pulo do gato. Então a gente precisa ter fenótipos diferentes, ter clones. Não é igual a semente do arado, que eu tiro a semente e ela repete, 99% é igual. Aqui não. Cada semente é um indivíduo. Se eu plantar uma pequena, outra grande, porque cada semente é um indivíduo daquele sistema que o pólipo fecundou. Aí, vamos lá. Aí esse grau de parentesco diferente, é como se fosse macho e fêmea para você ter fecundação. Para ter frutos cheios, frutos fecundados. E aí, o que é a ganéfora? O conilon, motes baixos, menor tolerância à ferrugem, não todos eles praticamente são suscetíveis à ferrugem. E a diferença do robusta, a primeira diferença é que eles têm praticamente é resistência à ferrugem. E essa resistência passa para o híbrido quando a gente cruza robusta, conilon com robusta. Então, por isso que você teria plantas diferentes. Vamos lá. E aí eu posso plantar um clone 02, a matriz boa é um clone 02, que é a única pera. Eu coloco o robusto, o um 02, robusto e vou tirando semente. Ou posso fazer isso aqui, fechar a sacola, tirar, fecundar, marcar. Isso dá trabalho. Uma planta que sair daqui vai ser plantada, leva 7 ou 8 anos para gerar outro híbrido. Isso dá trabalho. Exatamente o que o professor falou, tem que conhecer a flor. Como eu preciso de fenótipo diferente, essa planta aqui precisa dar. Eu até estava observando o professor falando, professor, eu tenho 40 floradas na minha vida. Eu acho que a natureza se encarrega muito disso. Nenhuma delas se repetiu, todas são diferentes. E o mais importante que eu aprendi na minha vida como agrônomo, para fecundar e dar pegamento, a planta está bem nutrida, está bem vigorosa, está com vigor, está lá naquela tabelinha sua, 5, bora, cobre, água. Você acha que uma flor que abre 80% da peça floral dentro do ramo plagiotrópico é flor? 3, 4, 5 dias de irrigado? Tem que ter energia. Isso tem que estar no ramo energia para expressar lá na flor. E quantos por cento dessa flor é água? Nós não damos estresse hídrico no nosso sistema. Nós trabalhamos com redução da CAD, quem tem manejo de leitinho, 30%, 30%, ou quem tem estação, reduz a água, 30%, 40%, 50%, e vai olhando para a lavoura. Eu fui seguir lá a fazenda, que é 60 dias. Quando eu cheguei com 30 dias, assustei. Falei, não, volta à regra normal, enche o bulbo, se vira. E lá tem espaço para fazer lâmina pesada, deixa um dia, 2, que ela era pequeno, experimento, 3 hectares. Aí eu voltei ao normal e a planta expressou a primeira produção aí, que depois o Juca vai falar e quanto custou. Então nós não. Isso é muito visual. E acho que a planta de 30, 60 dias, eu acho isso legal. Você tirar uma mulher que vai ter criança aí, vai ganhar um neném, ou você tirar água, alimento, 60 dias. Não, eu posso reduzir para fazer a planta induzir, é isso que a gente faz. E vai olhando para a planta, na hora que ela abrir o bico, ela vai fazendo sozinha. E aqui tem uma mania, o que ocorre com um sistema que fica dando florada lá no Espírito Santo? Os sistemas de irrigação são mal projetados, o que eles fazem? Irriga. Nossa, essa planta está, nossa, com estresse não, está com déficit e tal, irriga, aí abre flor. Aí ele passa de novo, irriga de novo, passa 20, 15 dias, irriga de novo, aí vai dando flor. Ele esquece de manter pelo menos o bulbo úmido ali, com um pouco menos água, mas tem que manter.
ela vai abrir, ela vai fazer isso sozinha. E por isso que eu vejo fazendas, que já tem Rondônia agora, não, eu tenho gotejo e tenho aspersão, mas para quê? Para biflor. Olha só, senão não abre. Claro que abre, só que os projetos são muito mal dimensionados. Todo com sublâmina, vocês sabem disso. É muito sublâmina. Lembrando que o KC do nosso café é 1.3. E o KL, que é uma planta que vocês vão ver o tamanho dela aí, é absurdo. Planta com 2 anos até 1,90 m. Lá no Moisés, na Bahia, tinha uma planta com 17, 18 meses, 1,90 m por 2 de altura. Um espaçamento 3,5 por meio, só por quê? É água, precisa de água. E aqui a literatura fala que quando o grão de pólen entra aqui, com 1 hora está no óvulo e está fecundado. É assim mesmo, professor? 1 hora. E aqui é o problema de sincronização, tá vendo? Aqui antigamente plantava uma linha de um clone misturado e 3 do outro clone, 1, 3, 3. Essa linha do meio aqui, ó, fica toda com pouco fruto, ou seja, banguela. Então tem que ter indivíduos, além dessa seleção que a gente tem que fazer em qualquer lugar que você vai plantar, tem que separar as plantas que sincronizam floradas. Aí mesma coisa, ó, abriu flor, ou abre a flor bem fraca, não dá uma florada forte, tá vendo? Ó, aqui vocês estão vendo uma flor aberta, e aí nós saímos dos clones tradicionais antigos, tá vendo? O G35 foi evoluindo os materiais da Encapé, foi chegando nos híbridos, ou seja, a evolução genética também mudou muito, porque olha a roseta daquele espaço lá e agora as rosetas sociais. Ali é conilon ainda, a planta ali é 0, é o clone já 2. Espaçamento, essa lâmina aí deve ter uns 30 anos que eu falo dela. Peraí, mudou tudo. O espaçamento foi mais eficiente esse aqui, ó. Aí nós partimos depois para 3 por 80, aumentou a produção. Produção com 12 mil, 14, 15, 16 mil watts. E agora, hein? O que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando. Por causa da mecanização e por causa de quê? O sistema preconizado. Nós estamos copiando tudo que está ocorrendo no Arábica, porque vocês são mestres disso. Vocês estão quantos anos na mecanização? Nós estamos há 4, 5, com mais anos, 10, 12 anos, com colheita semi-mecanizada, que é a lona de recolhimento. Mas enfim, os caminhos são todos esses aqui, ó. Tem a turma que está aí plantando com 1,5 por 80, ou 80 por 80, mas isso não mecaniza. Eu estou acompanhando tudo. Nós estamos plantando 50 hectares agora. 4 por meio. 4 por 40. Não acha? Não acha? Moisés está plantando também 4, 3,80. Aí pega o pivô, que às vezes não dá, fica 3,70, 3,80, cada a distância do lance do pivô, né? Enfim, nós estamos fazendo é para mecanizar totalmente. Todos os tratos, todo o sistema de produção. Então nós estamos ficando por aqui, reduzindo o número de arte, ó. Passando de 12 para 8 mil, 9 mil, e agora nós estamos falando isso aqui, ó. Os robustas crescem muito. Eu tenho aí, depois vou mostrar para vocês uma lavoura 3,5 por 40, ela produziu 160 sacos, 140 na última, 160 nessa agora. Uma arte, porque eu estou achando que uma arte vai ser melhor que 2. Porque vai colher 1, 2, 3, vai ficar em pé, depois nós vamos cortar. O Zanotti já gosta de 2 artes, vai fazer 2 colheitas, né, Luciano? 3 colheitas. A terceira não, 2 com automotrizes e 1 corta. A Miac está fazendo uma máquina, vai cortar o pé no último ano e renovar com poda. Então vai ter, a gente fazia poda programada em túnel, eu não vou mostrar isso aqui. Mas aqui nós vamos seguir o caminho disso aqui, ó. Nós vamos caminhar para a mecanização total, não tem outra saída. Grandes plantios mecanizados. E esse ano foi vendido, cadê Roger? Quantas máquinas foram vendidas? 147 automotores, 74 Foxconn. Segundo lugar ficou o TDI. Vocês imaginem isso? Cadê o Davizinho? Ô Davizinho, eles têm 600 hectares. Falou, Rogério, esse ano parece que está. Eu já contratei 250 que é área acidentada, e já tem gente me ligando para me oferecer que quer colher café.
Ou seja, 140 máquinas são mais ou menos 15 mil, 10 mil homens no mínimo a menos, que vai sobrar. Graças a Deus. Porque até o ano passado, sabe como é que era? O Ministério do Trabalho chegou, está com o hotel tal, está lá no Hotel Cidade. Paga um cara, cada um paga, junta 10 produtor. O Ministério, o cara saiu do Ministério. Olha, foi para a fazenda do Dorinho, foi para a fazenda do Chico. Era essa luta, isso é você vira refém, você vira bandido. E ainda tem um pouco disso. Então, gente, isso, graças a Deus, a legalização chegou e colhe muito bem. Como diz o nosso amigo Nivaldo, eu aprendi com o Nivaldo, nós fizemos um evento lá em São Mateus, tem uns 8, 12 anos, 15 anos. E ele falou, eu fiz falando sobre o curso de produção da recolhedora. Ele falou, Rogério, ele falou na palestra, a melhor máquina? Não, a melhor não. A pior máquina é melhor do que o homem. Eu gravei isso, não foi? Então vamos lá, os espaçamentos vão migrar para isso aí. Voltei aqui, né? Vai ficar por ali. Vai ficar entre 3,5 e 3,5, 3 por 80, tá migrando muito com 2 artes, faz 3 safras, a última é cepa total. A minha que está fazendo a máquina do último ano, ela vai entrar cortando e batendo galho e começa a safra zero de novo com recepa. Vamos. Aí essa área aí é de 3,5 por 40, a última safra, ela deu 160, 3,5 por 40. E aí vocês estão vendo uma haste, vamos embora. Aqui é a condução com 2 hastes, ela com haste, ó. Ela fica aqui, tá vendo? Olha o diâmetro dessa planta aqui, ó. Ela fica, ela não vai tomar. Mas a gente constrói a planta que o professor falou, nós corrigimos. O Luciano tem um sistema de, vocês vão ver o sistema que a gente usa, é um RIP de 90 centímetros de profundidade por 60, 70, depois vão batedor com 60, 70. Nós construímos uma fertilidade para o sistema radicular sair e fazer uma safra de 90, 80, 100. A primeira safra é de 80 para cima, mas tem que ter boca, tem que ter cálcio, tem que ter fósforo. O boro eu coloco matéria orgânica, mas num perfil. Isso aí é agricultura o quê? O rapaz falou ontem, como é que chama? Essa é regenerativa. A planta é construída com muita velocidade. Agora, aí ó, essa planta aí está com 10 meses, ó. A mesma planta lá, 10 meses, ó. 3,5 por 40. 3,5 por 40, 10 meses, a altura disso aqui, gente. Tá vendo? 10 meses, 11 meses. 10 e pouquinho quando eu fiz a foto. Eu já fiz isso aí, já estava com 10, com 11. É muito café. Então, o que vocês esperam numa safra dessa? 3,5 por 40, depois vocês fazem a conta quantos litros vão produzir. Ela vai crescer ainda até agosto. Aí, ó, um experimento de 17 meses, 3,5 por 40, vai fazer 4 litros. Tá? Essa foto foi agora meio. E aí vai, esse é o plantio aqui na fazenda do Ju, quando eu experimento, tá vendo? Olha o tipo de solo dele. Esse foi o primeiro plantio, né? Foi em abril, maio de 21, que é o primeiro área de experimento, que tem aqueles dados. E esse é o plantio novo. 3,5 por 40, e tem 3,5 por 50 e tem 4 por 50, né, Ju? Vamos lá. Aí nós criamos as plantas, essa foi a primeira área, são vários, são 50 tantos materiais, colhendo linha por linha. E aí o café com o robusta, nós queremos deixar ele com 2 artes. Na hora que ele chega assim, 3, 4 meses, eu faço indução da arte. Eu vou induzir as artes, tá vendo? Eu corto e todas elas ficam com 2 artes, ó. É induzido para ficar assim. Fica todo mundo com 2, 10, 11 mil. Mas nós definimos que era 2 o primeiro projeto. O primeiro. Agora tudo vai ser uma, não vai induzir mais. Nós não induzimos mais. Aí é o projetinho novo, tá vendo? Não, esse é o velho, é o primeiro plantio, tá vendo? Onde vocês viram aquele dado ali, ó. Agora antes da florada, aí a fazenda, né? Fazenda Fama. Aí, ó. Vocês estão vendo aí, vamos. Aí o robusta. Isso aqui já é o novinho, ó. Que idade tem esse café, Gil? Esse tá com o quê? Hein? Esse é o novo, né? Foi plantado aí. Parece.
Café estava no seio, exatamente. Eu não lembro, fui colocando na foto, eu estava lembrando. Aqui é para mostrar, isso aqui ela não havia Stefanoni, ó. Estava com 28 meses, a doutora quebrou lá em cima, ó. Olha onde tinha raiz. Ó, eu tenho 1,70m, olha onde tinha raiz aqui, ó. E ali, ó, a doutora também quebrou, ó, Marilândia. É boca. Quanto é que produziu o talhão, esse talhão aqui, Davi? Esse aqui. Você lembra? É o... Hein? 120 foi esse safra. E esse ano você espera quanto dele? Quanto? Fala. 130. Então vocês estão vendo que robusta é muito diferente. Agora o segredo é construir boca, sistema radicular. Muda tudo. E água no sistema. Olha aí o hippie dos Zanotti, ó. E depois isso aqui é o batedor. Usa aquilo ali, depois vem um sucador, joga em gesso calcário, tal, fósforo, matéria orgânica, depois vem batendo para plantar. Isso aqui é lá no Zanotti. Aí você prepara essa é a principal praga, né? A cochonilha é a principal praga, chega a derrubar 70, 80% da safra. Lá no Juca nunca teve cochonilha e nunca teve robusta. Teve uma robustazinha longe lá que ele levou. Foi as primeiras plantas. Olha só. Então cada vez é uma praga difícil porque ela entra nessa fase de entumecimento da gema e vai, cada vez que vai crescer no fruto, vai ficando mais difícil o inseticida chegar. Então é prevenção. E a molécula mais eficiente ainda hoje eu tenho que falar. Tanto no solo quanto na folha. É que acertou e tirou a gente dos neonicotinoides, que foi Sivanto. Sivanto foi uma ferramenta que 2 anos está zerando no manejo, solo e folha. Aí são as 2 espécies, né? Os 2 novos gêneros de espécies, a Planococcus, essa é a nova, né? E o que acontece? Essas pragas aparecem quando a temperatura se eleva e a umidade relativa baixa e o ambiente aquece. Cochonilha, ácaro, bicho mineiro. Broca, 0. Então nós não temos broca, tem 2 anos sem broca, porque o ambiente está seco. E temperaturas elevadas. E cochonilha é a mesma coisa. Olha lá ela que faz? Ela faz ninho, ela faz colônia, ela anda igual formiga. Ela destrói tanto a raiz como planta, é uma praga. Se deixar depois da fase de chumbão expandir o fruto, fica difícil que o inseticida quase não chega. Nem com 1.000 litros, nem com 1.500. Mas nós temos feito com drone na prevenção, 3 aplicações, com drone nosso, proprietário, e aí você tem volume de cauda, você tem velocidade de voo, tem a relação ΔT, tem o tamanho de gota. Drone é uma ferramenta fantástica, funciona para todos esses cafés. Vocês vão ver o café do jogo com tamanho. Vamos? Aí, ó, nessa fase aqui já começa a complicar o manejo dele. Mas vocês estão vendo? A praga que apareceu muito mesmo, ali 1 metro, foi ácaro. Cochonilha apareceu, nunca teve. Broca foi esporádico. E esse é o desafio nosso. Essa doença chama-se o quê? Cancro, fusário, vasodiploide, diploide. Aqui tem um amigo nosso que está pesquisando sobre isso. É um desastre. Eu estou segurando no manejo que eu comecei a aprender. Pelo menos para café de 2000 eu paraliso. Mas não pode plantar os clones. Os híbridos eram todos resistentes. Já está quebrando resistência. Lá no Juca, um colilon apareceu. Nunca teve isso lá. Mudas sadias, mudas que a gente produz. Apareceu um clone que essa possível tive essa doença. E a planta morre, ela seca a planta. Por enquanto não tem controle. Mas a gente está postergando a vida, né, Juca? A gente dá uma. Faz igual o cara do câncer. Vamos botar para viver uns 10 anos, tá bom, né? Vamos. E agora eu vou falar um pouquinho do que evoluiu muito no sistema de produção. Muda clonal, e agora nós estamos no PP-Pot, é um sistema novo, né? A muda clonal não é feita de semente, é a estaquinha do broto. Eu tiro o broto, eu corto o broto, eu trago o broto vai para o substrato com uma sacola, tá vendo? Isso aqui é lá em casa, ó. Essa máquina aí custou 180 mil dólares. Vai aqui, substrato e tal,
Mas o viveiro tinha 20 homens, agora tem 2 fazendo isso. Pode estar chovendo, estou enchendo sacola, estou enchendo vasinho de substrato, paperboard. Entendeu? Esse é um mundo novo, só que fica caro. Esse papel aqui é caro, ó. Esse papel acompanha a máquina dentro da máquina. Ela enche, se trabalhar 20 horas, 60, 50 mil tubetes por. Em 10 horas ela faz 30 mil tubetes. Bom, aí ó, a estaquinha plantada, começa a aparecer a geminha, o nozinho, e vai aparecer na raiz. Esse saco, esse papel é degradável e está pronto para plantar. E aí vocês vão ver uma coisa interessante, que também aparece os picareta. Apareceu o papel brasileiro, que é a metade do preço, só que ele degrada muito pouco ou não degrada. O rolo de papel nosso custa R$2.500, esse aqui custa R$1.000, mas não degrada. Então já o mercado começa a esculhambar e queimar a imagem. Ó, 29 dias, e lá em casa, ó. O sistema, eu acredito que esse papel, ele não deixa passar luz, mas ele aera. Ele é perfurado, eu acho que respira mais, alguma coisa acontece. O que pode ser, professor? Porque uma planta com 29 dias, olha a raiz como é que está. Eu acho que é a aeração. É claro que o substrato é corrigido com fósforo e com adubo de liberação lenta, e tem rega constante também. Toda semana tem rega. Então, gente, esse é o caminho sem volta. A muda vai, não tem tubete para retornar, não tem mais nada. Vamos lá? Aí vocês estão vendo um plantio todo nosso. Antes de plantar, o drone na área total com pré-emergente, depois passamos a barrinha na linha de plantio com pré-emergente, plantou, começa a emergir de novo, pré-emergente na faixa de novo. Não tem mais jeito para capinar. O desafio de hoje do plantio de PPCOT é isso aqui, ó. Quando você paga para terceira, paga para o milheiro, 190, 180, 200, 250 reais para o milheiro, ele planta correndo, aí vai um cara abrindo com aquela cavadeira articulada de boca pequena, aí às vezes ela fecha, ele pega e empurra muito. Isso está ocorrendo demais, tá? Está ocorrendo muito, muito mesmo. Essa muda não vai para frente, ela morre na primeira safra. Agora, aqui é voltei lá no Juco, né, quando estavam os plantios, né, as linhas ó, aí nós fizemos um risotron lá em casa, ó. Essa planta aqui está com quantos meses? 3 meses. Sistema preparo profundo. Cada centímetro, cada guardinense é 5. 3 meses ela já tinha 55 centímetros. Então nós usamos todas as ferramentas do preparo profundo, da correção profunda, da matéria orgânica, dos bioestilos que tem, todas as ferramentas. Via foliar, um foliazinho, que é aquele ácidozinho que faz enraizar, como é que chama, professor? E assim se vai. E aí eu vou construir uma planta. Gasta aí 200, 300 quilos de N até a primeira safra. E café é o seguinte, se você plantar março, abril, você vai até março, abril de novo um ano, vai mais 6, 7 meses para ele crescer. Aí ele faz 100, 120 sacas na primeira. Agora você plantar em novembro e não tem catinha. Vocês vão ver lá a lavoura do Moisés aí plantada. Quanto foi aquela lavoura lá, Moisés? Hein? Abril. Vocês vão ver a lavoura em abril, mas só que aquela foto tem quantos meses? Muito bem que eu fui lá, né? Vocês vão ver. Então, gente, use as ferramentas que tem para construir sistema articular. A planta da preferência primeiro fazer raiz. E isso eu observei no primeiro plantio, que cortava a sacola, nós pagamos para terceirizar. O cara veio aqui no meio da sacola, pum, a planta para, ficou um mês, ficou 2, ficou vendo as plantas que plantou do meu viveiro nosso, cliente. Falei, não está saindo, tem alguma coisa. A gente, Maria primeira viagem de plantar lá, correndo, tudo corrido, quando eu tirei as mudas, aí as mudas paralisam o crescimento aéreo e vai emitindo raiz. Depois que ela emite raiz, ela volta a crescer, vegetar de novo a parte aérea. É interessante. Agora com isso aqui, com o PPCOT não precisa mais. Isso aqui é no Juco de Negro, é a primeira florada do Juco, da fazenda 1000 metros, lá que vocês estão vendo. Primeira florada, depois vocês vão perguntar a ele quanto é que custou, quanto é que ele vendeu o café da segunda e da safra. Vamos lá, isso aqui é lá, tá vendo? Ó. Isso. Vamos lá. Aí, ó.
Café Porilon não tem estresse, não. Tem redução da lâmina um pouquinho e vai olhando para a planta. Se ela abrir o bico, você mete água, irriga. Bota a lâmina que está na estação. Dá 5 é 5, deu 6 é 6. Então não tem, porque ela vem normalmente, que isso aí. Ó. E não tem dormência, porque ela cresce, ela continua crescendo, reduz o ritmo de crescimento. E tudo que ela emite flor até agosto, julho, ela floresce. É diferente um pouco do arábica. Tudo que crescer até agosto, ela floresce daqui a semana, não sobra nada. Tá vendo, gente? Ó, até a ponta floresce. Então é diferente do seu sistema de produção, tá vendo? Ó o volume, até a ponta, não tem mais lugar para pôr flor. Se essa gema aqui estivesse escobiasse, essa florada foi em julho, estiver até agosto, ela cresce aqui da outra florada. Bora, gente. Então aí de novo, né? Aí isso aí foi de novo, isso aqui já é esse ano, né? Esse aqui já é esse ano, esse aqui já é esse ano, isso é esse ano, isso é esse ano, de novo, de novo. Aí a gemazinha é um número de frutos por roseta, se é 40, é 35, tem plantas que é 50. Aqui é o. Peraí. Vai tudo na frente? Vai. Quero voltar de novo mostrar o João, como é que faz? Não. Como é que eu volto aqui? Não é. Não é mais arado. Deixa eu ver se é. Não caiu não, gente. Como é que volta aí? Volta lá na lâmpada lá pra mim. Volta. Tá terminando, gente. Vamos lá, acabou, chegou. Bora, vambora aí. Então, eu quero mostrar isso. Aqui tem nutrição, tem equilíbrio, uma análise. Nós fazemos todo ano em janeiro uma análise foliar, só está equilibrado. Eu trabalho com um balanço. Entendeu? Balanço, o que é? Eu sei quanto que arranca de nitrogênio, de fósforo, potássio por cada saca. Quanto arranca de magnésio? Uma saca de robusta tira só para a saca pilada, beneficiada, 350 gramas de magnésio. E para a parte aérea extramandibular, quanto que dá mais? Vamos embora. O João passou de novo. O João foi o mentor disso tudo. A gente bater até uma salva de palma para ele aqui. Eu queria que vocês. Ele que trouxe tirou esse miticismo que não produz robusto a 1000 metros, a 1100, 1200, desde que tenha água. Né, mano? Então, é isso aí. Vambora, tá acabando. De novo aí, esse é o sobrinho. Aí é meu filho. Aí sou eu. Essa área entrou Etrel, uma ferramenta fantástica. Testei 2 anos Etrel aí, tá? Ajuda, fica mais fácil de desprender o fruto, tanto pela máquina quanto pelo homem. Fica fantástico. Aí vou mostrar um híbrido aí. Essa planta híbrida de um clone chama LB1 robusto, ó. Aí, essa aí que deu 16 ponto poucos litros, essa aí, ó a maturação disso. Vamos, primeira safra, esse aqui é um conilonzinho, ó. É um conilonzinho muito bom. Aqui nossa amiga aqui, julho 23. Vamos. Aqui tem Etrel. Aqui não tem. Aqui é plantio em terraço contínuo, tem muito isso. Estou procurando mecanizar. Fizeram a fazenda do vizinho. É fantástico isso aí, uma fazenda. Tem quantos hectares aqui, Davi? 70, né? 100? 60 hectares de aspersão, tá? Aspersão. Aqui é agricultura regenerativa, que vocês falaram isso aí, ó. Eu fiz supressão da braquiária, eu montei, depois ela arriou e tal. Esse mecanismo é bacana, só que isso dá trabalho, tem custo. E como a gente planta a braquiária no pivô ou numa área que é mais quente, a braquiária de ser roça, ela tem 10 dias desse tamanho de novo. Aí você tem que botar mais trator do que trator para fazer as operações na fazenda para deixar ela do tamanho. Não é fácil braquiária dentro do sistema. Falar aqui é fácil, mas fazer, vamos lá? Só para mostrar uma grande diferença do nosso café, que vocês não sabem, é isso aqui, ó. O cálcio
tem quase 1 quilo numa saca, vocês têm só 300 gramas, nós temos quanto? Essa é a diferença. Essa é a diferença do nosso sistema lá, 250 gramas, isso aqui eu já revisei, aqui dá 350 gramas. E o enxofre também, isso muda, é mais magnésio, é mais nitrogênio, é mais tudo, a planta produz mais. Vamos lá? Enfim, o nutriente mais importante não é boro, não é zinco. Ah, mas boro é importante. Aliás, tem um livro de boro aqui, ó. Essas lavouras estão recebendo 8, 9, 7 quilos de boro. Esse é o livro novo do nosso amigo João Pérez. Vocês vão comprar por aí que vai chegar por aí, né, João? Está tudo aqui dentro. Tudo a revisão do boro. Boro é o macronutriente dos milhos. Um mês antes, eu uso de 7 a 10 quilos de ácido bórico. Tendo ou não tendo, não é negócio de folha não. Na folha boro não anda, é imóvel, né, professor? É solo. A planta tem que parir, tem que florir com muito boro no cima. Calça a gente usa muito gesso agrícola. Todo ano tem gesso, 700 kg de gesso, mais 300 de óxido, independente da análise. Calagem todo ano. Acabando aqui foi uma foto, mesma foto, ó. Em dezembro, essa foi agora em março. Meu material. Agora está acabando. Aqui a maquinazinha colhendo, ó. Primeira colheita. Aí, Nivaldo, colhe, será que colhe robusta? Primeira colheita. Colhe, Moisés. A lá geminha, nem tira gema florífera, tá vendo? Não tira. A máquina colhe de 6 mil a 10 mil litros por hora. Isso é um absurdo. Depende de produção. Vamos embora. Aí colhe bem também TDI, mas não está embarcada tanta tecnologia como a outra. Mas é uma máquinazinha pequenininha que colhe muito bem mesmo. É muito café. Primeira colhetinha. Essa é a TDI. A outra é o Oxbow. TDI colheu 10 mil litros por hora na lavoura de primeira safra, hein? Você chama a catinha, lá é catona. Aí é para mostrar o que é a nossa cafeicultura, a imigração do italiano que veio do sul para o norte. O seu pai do Luciano construiu uma vida com café e transferiu o gene para o nosso amigo Luciano. Né, Luciano? Para tirar o milho de dentro do café quando começou a plantar foi difícil, né, Luciano? Mas é uma homenagem que a gente faz a ele, que foi um grande homem que tornou uma região rica, porque ele que transformou isso aí. Ele chegou a ter 100 alqueires, 500 hectares de café. E deixou um legado muito bom, porque deixou 500 alqueires para ser dividido, né? Seu Antônio Zanotto. Tem quantos malária esse ano? Ele parou lá em São Gabriel e foi a pé até Nova Venécia. Até o 15. Só para mostrar o que é café, aqui é o plantio novo do Luciano Mamão, consórcio. Vocês estão vendo aí, a lavoura que está estimada com de 110, 120 sacas, a lavoura nova, no consórcio Mamão, tirou o Mamão. Aqui é o Moisés, aqui no Juga. Aqui de novo é o Moisés. Essa lavoura está com que idade, Moisés? Isso aqui é região quente, que tem que plantar, porque isso aqui não tem, mas tem que ser pivô. Região quente, norte de Minas, Pirapora, tem que ser aspersão ou pivô, senão não dá conta não. Que idade é essa lavoura? Você não lembra, né? Tinha uns 3 meses atrás, eu também não estou lembrado da idade. Mas é pivô, é lepa. De novo aqui o nosso amigo aqui, aspersão, aqui também a aspersão, ó. E aí, essa indústria é uma indústria que chama Fimag, ela faz praticamente secador para robusta, Corilon. Ela fez o de 300, 180, 300, 400 e agora fez esse de 700 sacos de 80 litros, 56 mil litros. O nosso café, gente, ele sai a colhedeira chega, bascula na caçamba do trator, secador. 12, 15 horas está seco. Pilou, virou dinheiro. Ou vai para tulha, não tem tulha esperar. Não tem. Entendeu, gente? É 12 a 15 horas. É outro manejo, é totalmente diferente. Né, Ju? Ô, gente, está terminando. Isso aqui, o Juga estava muito feliz. Ele vai contar a história do curso, quanto é que ficou, né? Essa planta foi usada Etrel, sim. Etrel é uma maneira diferente. Eu uso calculo o volume, depois coloco 0,8 por litro e vai embora, vai. Isso aqui foi na Alemanha.
Eu não estava contando a verdade não, que vai ser 60, né? Moisés que daqui a 20 anos vai ser 60. Isso foi na Alemanha que nós tivemos lá, tem quantos anos? A turma que teve lá, nós tivemos junto. Olha lá, ó. Isso era no supermercado, olha lá, 70, 30, 50, 50. E já tem aqui no Brasil a Canefra Pure. Quem dá conta disso? Quem dá conta disso é o mercado, não é nós que estamos falando que o Robusta vai tomar conta. É o mercado que vai querer assim, desse jeito. E aqui é a Alemanha. Esse é uma galera lá em casa, esse é um quebra-vento. Cadê? Eu prometi até, agora eu vou trazer a muda para você, pro seu pai, né, Muda? Chama Zóia, uma planta indiana, aqui é lá em casa, né? E quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza chega mais longe. Obrigado a vocês, obrigado a Mosca, obrigado obrigado a Fene Café, porque muito que eu aprendi aqui eu transfiro para a nossa cafeicultura. Obrigado, gente. Olha, ele é cheio de fazer pergunta para os outros, vamos ver quem vai fazer pergunta para ele. Ô, gente, todo palestrante tem 3 perguntas, o Rogério são 20. Aí é forra, né? O André fica do lado de cá e eu vou do lado de lá. Quem vai fazer pergunta? Moisés vai fazer pergunta para ele? Aperta a rocha. Aqui, ó, 2 perguntas do lado de cá. Depois tem o cronômetro. Rogério, muito obrigado pelas informações, parabéns pela palestra. Mas a respeito da renovação de lavoura, nesses níveis de produtividade, quanto tempo tem durado as lavouras de vocês? Obrigado. Olha, eu sou cafeicultor. Nós renovamos 2 funções. Primeiro que as lavouras vai chegando materiais genéticos melhores, mais eficientes em produção. Esse é um caso. Então, quando você planta, você faz de 12 a 15 safras. Aí já tem material genético, espaçamentos, adequação das lavouras. Então, decora a lavoura para mecânica, automotriz. Então, eu tenho lavoura velha. Agora, a lavoura velha, 3x1, 3,5x90, ela está no sistema porque o café foi a 2000. Senão era antes de erradicar e trocar. Então, é de 12, 15 safras no mínimo. Tá bom? Rogério, parabéns mais uma vez. Rogério é nosso baluarte na cafeicultura, né? Rogério, você falou um pouquinho sobre o paper pot. A gente vê que o Espírito Santo já tem mais de 50 máquinas dessas rodando dentro do Espírito Santo. Sua experiência, você acha que em quanto tempo não tem mais bolha de sacola no Espírito Santo? Ou vai continuar? Bacana, eu tive agora no evento lá na terra dele ali, ó, estava o delegado federal do Ministério da Cultura. Eu perguntei ele, vem cá, foi o seu delegado, ele lá, amigo, estava na mesa, fizemos até como é que chama aquela conversa que fica gravando? Um podcast, estava junto. E aí eu falei, eu vou perguntar a ele, eu perguntei a mulher primeiro, olha, vou fazer uma pergunta, por que o Ministério só fiscaliza nós que somos regulares? Eu já fui lá, tá vendo aquele viveiro ali, ó? Esse aqui tem uma lista, né, Chico? 20 viveiros clandestinos. Não, nós só vamos nos que estão registrados. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então esse é o desafio. Quem precisa fiscalizar, não fiscaliza e nós somos penalizados porque nós temos custo. Tem que pagar o Roger, que é o responsável do viveiro. É papelado para todo quanto é lado, é custo, entendeu? Então, mas eu acredito que vai acontecer um negócio que eu vi em Rondônia e eu vi no Espírito Santo. É que vai ter pessoas que vão investir mais, já tem 2 assim, lá no Espírito Santo, que está fabricando para vender o paper pot dentro da bandeja. Então isso já é um avanço. Rondônia é a mesma coisa, tem um cara lá em Cacoal, não, na cidade lá, Rolim de Moura. O cara comprou uma máquina, montou no puta galpão para vender paper pot. Então eu acho que o caminho vai ser esse. Vai ser muito rápido. Por causa para carregar um caminhão de 300 caixas, cada caixa com uma sacola, a sacola é grandona, 1 quilo, 40 muda, mais o peso da caixa, 42 quilos. Quando dava 4 horas, tinha que parar serviço. Não quero encher mais.
Agora aqui essa caixa, cara, 66 mudas, pesa 12, 13, 14 quilos. Aí eu tenho até mulher para fazer isso. Mas é um desafio. Mas eu acho que é uma missão em volta, porque vai terceirizar. Rogério, olha aqui. Das coisas que você falou, eu tenho dúvida de uma coisa, só que você tem 1,70 m. Eu duvido, mas tudo bem. Vamos lá. Mas falando sério, agora, você deu muito as vantagens e os pulos do gato do café Camilão, ou composto, como quer. Me fale os tombos que ele leva, os limitantes, tipo assim, preço da muda, varia de conta a conta dependendo do clone. Então, custo de implantação. E lá a gente tem alguns materiais genéticos que a gente chama de vento frio, né, que tem a questão da desfolha, se isso pode ser um limitante também para regiões de altitude. Na realidade é o seguinte, depois dessa, o ano que vem eu já tenho certeza que a lavoura está mais carregada lá no Juca esse ano. Depois vocês vão perguntar quanto é que produziu o primeiro ano, quanto é que pagou, eu vou perguntar ele agora. Enfim, não tenho dúvida quanto a isso mais. O que está ocorrendo é que o fusário, o cancro, está quebrando a resistência. LB15, R22, 25 já está detonando. E essa doença é uma doença que precisa ser pesquisada. O resto, claro que a gente tem um programa de tratamento de florada, que tem um programa para tratar florada nessas altitudes. O custo da muda hoje são R$2, mas ela tem um custo absurdo, porque um rolo de papel é R$2,500. Eu só posso comprar um volume grande para pagar o custo que eu junto. Tem uma associação só que tem a máquina, dentro da marca. Compra um container e divide para cada um. Cada pedido nosso é 150, 250 mil. Né? É o papel. O papel brasileiro não degrada. Degrada com mais tempo. É uma sacanagem. Estão fazendo um produtor. Ele está aprendendo isso aí. Bélgica. A máquina da Bélgica também. Rogério, com aquela grossura de caule, quantos pontos de fósforo você está colocando no Partido do Sul? Ó, Fósforo. boa pergunta, hein? Ó, eu coloco 300 a 400 quilos de fósforo na base e vai, todo mês vai aí até o final, vai mais 200 até a primeira florada. Vamos mais uns, vai mais ou menos, fecha com 400 até a primeira florada. Porque o fósforo eu vou colocando na fértil, ele fixa. Eu ponho na fértil, ele fixa e vai ficando disponível. E a planta, mas não é só o fósforo não. Tem muito micronutriente, tem molibdênio, eu uso um pacote de micronutriente para isso aí, mandei até a empresa fazer um pequeno, porque os nossos micronutrientes não é para lá, porque tem boro, zinco, o nosso é ferro, você tira ali, e manganês, que são os principais nutrientes que tem que estar contido. E não adianta ter ferro no solo, tem que ter, eu faço aporte pelo aquilo que sai do sistema. Eu faço a demanda assim, ó, floresceu para 10 litros, vezes 5 mil plantas, 50 mil litros e tal, e eu vou ajustando. A semana passada eu cheguei no Juca, e eu já sei disso, que eu tenho milhões danados há 40 anos, para nitrogênio é baixou, abaixo de 2,8, tem que trabalhar 5, 3,5. Falei, Juca, precisa fazer um nitrato, correndo. Fiz 40 quilos de nitrato, quando eu voltei. E outra coisa, no início, lá para setembro, começou chumbinho, e eu nunca tinha visto isso. Começou a dar uma mancha juntando assim, mandei para a Flávia lá do agronômico. Levou tal, ela isolou, sabe o que? Cercóspora. Aí foi olhar, fiz análise de folha, desbalanço de nitrogênio e potássio. Acertei, acabou a doença. Então é muita coisa visual e a planta fala muito para a gente. Eu acho que a análise clínica, ela é muito importante desde que você tenha o conhecimento para ajustar isso. Tá certo? É o visual. Uma das funções da Fene Café, né, é divulgar o que é bom. O João, você quer falar do livro? O João, para quem não sabe, é um grande colaborador de temas para as palestras da Fene Café. Ele, mais ou menos, que descobriu o Fernando Andreotti aqui na Fene Café. Quer falar, João, rapidinho? Fala, de coisa boa a gente tem que divulgar. Em honra ao seu pai também, que tanto contribuiu com a gente para a cafeicultura. Agradeço a oportunidade, moça, aqui de divulgar. Não, esse livro do Boro, o que é?
É uma revisão dos trabalhos que é um dos microelementos mais estudados do Brasil, e isso começou com o café. Então são 70 anos de trabalhos, desde 1953 até o ano passado, que demonstra que a grande necessidade do boro. São trabalhos antigos de longa duração, que a gente pode aproveitar muito nos dias de hoje, que tem muitos que são atuais, porque as doses eram diferentes. Apesar que tem dose em quilo por planta, grama por planta, mas a gente pode aproveitar porque as demandas hoje são diferentes. E o que me chamou muita atenção também é que a gente trata às vezes o boro para porte alto, porte baixo, solo arenoso, solo argiloso, da mesma forma. E as demandas são diferentes. Então, uma planta hoje de porte baixo ela tem uma necessidade maior de boro em relação de porte alto e outro crescimento e outra produtividade. Isso ainda tem trabalho de longa duração que são bastante interessantes. Até o segundo ano, até a primeira colheita, por exemplo, as necessidades são iguais. Depois, no porte baixo, elas sofrem, e isso não significa que você vai ter uma alta produtividade, mas ela consome mais, mas às vezes não reverte tudo isso em colheita. Então é uma coletânea aqui dos dados, dos trabalhos, para quem quiser ver, tem muitos trabalhos aqui da café, de luzes, de produto, lado a lado, teste, um monte de coisa. É só uma revisão, não é uma recomendação, mas tem aí algumas ideias aí para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o tema. Então agradeço a música mais uma vez, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. A gente agradece. Ele perguntou de quanto custa até, né? Implantação zero, começar a arar, gradear, plantar, limpar a área, corrigir, plantar. Nós gastamos entre 70 e 80 mil reais até a primeira colheita por hectare. Mas já colhe 100 se você plantar massa preta. 70 e 80 mil reais. Deixa o Juca falar quanto foi os custos dele, só para terminar. Boa tarde, pessoal. Sou o Juca Juarez, café lá no norte de Minas há 41 anos. Essa ideia do Dominó, né, é do João Rodeiro, e a diretora de trabalho, começando esse projeto em 2021, graças a Deus, bastante sucesso. Qual foi a ideia básica? Como que a agricultura faz conta? Nós temos uma arada de 40 sacos, em média hoje, média anual, uma planta época de R$3.000 a R$900 faturamento. E o Conilon, calculando uma quantidade mínima de 80 sacos, para ver se era viável ou não. 80 sacos, né? Com um diferencial de 30%. No final das contas, antes de implementar o projeto, a gente previa que a gente teria um ganho de 30% em relação à área. Vamos fazer o teste. Conhecendo o Chavai, no plantão do carro, tivemos um custo de implantação do Conilon de 60 mil hectares. Fizemos 3 hectares e meio, 55 variedades, como o Chavai contou. E na primeira safra, colhemos 260 safras. E na segunda, 24 meses. Então, em abril de 2021, foi a safra de 22, de 23, né? E a safra de 24, ano passado, colhemos 380 safras. Exato. E a previsão para o ano que vem, você configura 400 safras. O preço atual nem precisa fazer conta. Exatamente. E para o futuro, nós vamos fazer uma ampliação do Conilon na fazenda, já plantei 10 hectares ano passado, estou plantando agora semana que vem mais 15 e tem um projeto para mais 160 hectares no ano que vem. Vamos plantar com cipó e proteger bem as calcinhas. Ficou muito claro que tem que ter tecnologia. Sem tecnologia não tem jeito. Ficou. Ô João, o pessoal quer saber onde que compra o livro. Editora Séries. Editora Séries é onde que compra o livro lá. Obrigado, pessoal. Tá certo. Passa aqui também a nossa cerimônia para dar continuidade aqui na sequência aqui das palestras. Cadê? Ele aqui.